Só aumentar o som. Alô. Boa tarde. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à casa do Dr. Bezerra, essa casa que nos recebe sempre com tanto amor e carinho. Alguém de primeira vez hoje? Que bom! Vários. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se desde já acolhidos por nós, pela espiritualidade amiga. E ao final do nosso estudo, se quiserem tirar alguma dúvida, conversar, estamos aqui à disposição, tá? Bem, estamos no nosso horário. Hoje nós teremos o nosso companheiro Walter Pina nos falando sobre o amor divino em nós. Para o nosso preparo, para nos harmonizarmos para o estudo, nós vamos ler o livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel, a página que tem como título Na Presença do Amor. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. João 1, capítulo 2, versículo 10. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende, sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso fisto do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou de servir. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramos-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumento de nossa satisfação. Se insultamos nossa tarefa com a preguiça, nossa tarefa... Desculpe, gente. Eu passei 2 páginas. Meu Deus do céu. Mas se realmente amamos o companheiro de caminho, a paisagem de vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância, e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão com esquecimento absoluto dos golpes recebidos surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que atingem. Ama e compreenderás. Compreende e servirás sempre mais cada dia, porque então permanecerás sob a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. Após a leitura, então, já harmonizados, vamos elevar os nossos
nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, para podermos verdadeiramente iniciar o nosso estudo. Senhor Jesus, nosso Mestre, amigo e irmão maior, aqui estamos, Senhor, mais uma tarde, nessa casa de luz, nessa casa de amor, que tanto nos acolhe, com carinho, com compreensão, rogando, Senhor, a Ti e a espiritualidade amiga, que nos envolva durante o estudo que iremos fazer na tarde de hoje, aclarando, Senhor, a nossa mente, acalmando, Mestre, os nossos corações, para que possamos receber de maneira bem clara tudo aquilo que o Valder, por certo, estudou e trouxe para nós na tarde de hoje. Que possamos, Mestre, ao sairmos daqui, sairmos bem melhores, Senhor, do que aqui chegamos. Que em cada um de nós o Teu amor e a Tua presença se façam sentir, não só nesses instantes da nossa reunião, mas por toda a nossa vida. Que o Valder, Senhor, seja envolvido por Ti, pela espiritualidade amiga, e que nós possamos, a partir de agora, darmos início à nossa reunião de estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. Obrigado. Agora melhorou, né? A paz do nosso Mestre Jesus conosco, abençoando cada um, a boa vontade que estamos para mais uma tarde, né, de estudo nessa casa, e da nossa parte, com gratidão da oportunidade de estar aqui na frente e falar um pouco sobre essa doutrina de luz e amor. Bom, o tema de hoje, né, é um tema muito assim emocionante, fala do amor divino, que se encontra dentro de nós. A página que a nossa irmã deu hoje foi uma página assim muito bem colocada para o tema que nós vamos desenvolver, tá? E a gente lembrando que o nosso Mestre Jesus era aquele que possuía esse amor divino, né? Ele esteve aqui conosco, tentando nos mostrar o que é esse amor, vivificou e praticou junto conosco, ensinou, vivificou, praticou junto conosco, dizendo para a gente que um dia nós também conseguiremos chegar lá, que era fruto de nossa estudo, nossa paciência, né? Porque ele sabe muito bem como ele também teve que calcar todos esses caminhos, porque ele não nasceu perfeito, não. Ele nasceu comum com a gente, espírito simples, ignorante. Ele não nasceu como um estalar dos dedos, perfeito, né? Deus criou Jesus, né? Ele trilhou toda a caminhada que hoje nós estamos caminhando. Um irmão muito antigo, mas um irmão fiel junto de cada um de nós, vibrando para que a gente consiga entender esse amor na maior brevidade possível. Ele, antes dele chegar aqui entre a gente, ele encaminhou muitos dos seus irmãos maiores, né? Estavam prontos para trazer essa informação sobre amor na forma de lei, como foi o caso de Moisés, né? Buda, o próprio Sócrates, que se apresenta no nosso livro do Evangelho, segundo o Espiritismo, logo na frente, né? Ele que mostrou essa lei divina, né? Para fundamentar o amor entre a gente. Moisés trouxe os 10 mandamentos essenciais, as leis civis, e Jesus trouxe a lei maior. Ele disse que não teria para
revelar os outros, né, que existiam, mas ele veio para incrementar, né? E ele falou que essa lei maior, que todas as outras estavam contidas, é essa aqui: amar a Deus acima de tudo e todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Falou, praticando isso, vocês estão fazendo a lei de amor, praticando de verdade. E nós estamos procurando, né, compreender até hoje. Essa informação é resumida numa frase, mas de grande força para que a gente possa chegar a entender e praticar, né? E ele disse mais depois, né, que nós fizéssemos, ou que nós gostaríamos que nos fizesse. Juntando essas duas aqui, frases completam, né? Nós estamos hoje aqui tentando praticar esse amor de Jesus. Tá? Ele nos trouxe. Olha aqui. Então ele nos trouxe essa lei de amor, né? Deixa eu ver se aqui vai dar. Esse amor resume, né, inteiramente a doutrina de Jesus. Acho que é aqui. Porque o sentimento por excelência é a maior de todas as virtudes, pois em sua pureza engloba a todas. Vamos dar uma passada rápida, né? O amor sobrepõe-se ao instinto. Nós nascemos, né? Lembramos das nossas primeiras encarnações, fundamentadas nos instintos, nas sensações e prazeres vulgares, dando lugar às virtudes. É isso que nós procuramos, as virtudes, né? Onde o amor é a maior das virtudes, perdão, a caridade, a moralidade, a harmonia, a honestidade, bom senso e compaixão. Tem tantas outras, mas se a gente já conseguisse praticar essas aqui, né, que envolvem a lei de amor, nós já estaríamos bem caminhados para compreender esse amor, né? Então, é através dos sentimentos que o homem fará brotar dentro de si os germes do amor. Então, vamos guardar isso aqui. Então, todos nós temos esse germe do amor desde que nós fomos criados. Esse germe ele germina e ele vai crescendo, dando uma árvore, né? E cada um de nós, correspondente a cada um de nós. E essa árvore dá os seus frutos. E nós estamos nessa fase de germinar esse amor dentro de nós, fazer crescer essa árvore para colher os bons frutos. E ela foi depositada por Deus quando de sua criação. Muito bem. Não acredite na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá, mesmo de mau grado, ao verdadeiro amor. Este é um imã a que ele não poderá resistir. O seu contato vivifica e fecunda os germes dessas virtudes que estão latentes em nossos corações. Essa frase aqui é um resumo da página que nós acabamos de ler. Todos os irmãos, todos, os bons e os maus, eles vão entender esse amor. Hoje nós convivemos num mundo muito conturbado, né? Um mundo ainda com a violência presente, cada qual procurando trilhar o seu caminho, voltado para a materialidade, para a coisa física, corporal, né? Poucos querendo realmente vivificar esse amor de Deus dentro de cada um de nós, né? Mas nós temos hoje uma gama de informações, nós espíritas, né? Tentamos levar isso para outros irmãos que um dia compreenderão. Essa lei de amor vai chegar para todos, cada qual procura o seu caminho, né? Suas religiões, mas essa lei de amor, ela vai chegar para todos. Hoje nós temos a doutrina espírita que nos ilumina muito melhor, nos facilita essa compreensão. Né? Então vamos lembrar que o nosso Kardec trouxe para a gente
Jesus, abre aspas, né? Jesus falou, sabia da nossa condição muito ruim de entendimento na sua época, e nem todos compreenderiam bem ou não compreenderiam o que ele queria falar. Né? Então, ele falava de parábolas, ele falava de historinhas para a gente, como crianças que nós éramos. E falou que ele encaminharia para a gente um consolador que a tudo explicaria, que a tudo entenderia, para nós daria esclarecimento, para que nós entendêssemos realmente as verdades que ele quis falar nos seus ensinamentos. Né? Essa doutrina espírita chegou para a gente no século XIX, através do nosso professor Rivaio, que nós chamamos como Allan Kardec, né? É o seu nome que ele deu nos seus livros. Ele trouxe a gente o Pentateuco, que é a base de tudo dessa doutrina maravilhosa. Né? Aí nós temos ali o livro dos Espíritos, que foi o primeiro, depois o Evangelho, o livro dos Médicos, chegou para a gente o Céu e o Inferno, as Gênesis e os outros, cada qual contendo uma preciosidade imensa de informação para nós, essas criaturas, ainda depois de tantos séculos, carentes do verdadeiro entendimento. Já passamos muito tempo, né, meus irmãos? A mercê dos entendimentos daqueles que gostariam que eles entendessem da sua forma, como era que eles pensavam, como era necessário para eles o nosso entendimento. E nós vivemos muito tempo presos no cabresto, né? Aí os séculos, a história, mostrando isso para a gente. Kardec veio e trouxe esse entendimento maior que Jesus nos falou, através do primeiro livro, o Livro dos Espíritos, livro 19, perguntas e respostas, que nós gostaríamos de entender. A primeira delas não é o que ou quem, a primeira é que é Deus. Que é Deus, né? E depois todas aquelas perguntas nossas, de muitas dúvidas que nós tínhamos, que a doutrina espírita, através desse livro maravilhoso, nos elucidou, abrindo um caminho para que nós viéssemos a compreender melhor o Evangelho, o segundo livro, né? E o Evangelho de Jesus, né, através do esclarecimento que a espiritualidade superior, essa falange, né, com a autoridade de Jesus, com a autorização de Jesus para falar com ele, essa falange de Espírito de Verdade, onde estavam tantos irmãos como São Luís, São Vicente, o próprio Sócrates, tantos outros, vieram realmente trazer os fundamentos e as verdades que o Cristo fala com seus ensinamentos, abrindo para a gente verdadeiro entendimento, abrindo nossos olhos. Né? O livro dos médios, como era necessário, né? Veio trazer para a gente a informação dessa comunicação. Como é essa comunicação do mundo espiritual, esse mundo verdadeiro e real que existe? Não é esse verdadeiro, é aquele que está lá do outro lado. Quando nós vamos voltar, retornaremos e voltaremos a encarnar tantas e tantas vezes quanto foi necessário, para que podamos compreender esse amor real que o Cristo veio nos trazer a nome do seu Pai, né? De Deus. E esse livro é maravilhoso, que nos esclarece a forma de comunicação, como acontece, o que é um médium, quer dizer, médium, intermediário, uma ferramenta, né? Depois veio o livro Céu e Inferno, que é um livro que fala aqueles que estão lá do outro lado, falando, se comunicando com a gente, como eles estão lá do outro lado. Espíritos bons, espíritos maus, espíritos intermediários, se comunicando conosco. Eles contando a sua história, como eles chegaram lá do outro lado, os porquês que eles estavam naquela condição, daqueles que estão no sofrimento, que estão numa situação intermediária, e daqueles que gozam, né, do prazer de ter feito o bem, estão numa situação melhor. Eles relatam para a gente, assim como André Luiz fez, né, mais tarde, nos livros. Então, essa doutrina é maravilhosa. Ele trouxe a Gênesis, o último livro, que nos dá um entendimento da formação do nosso mundo, como as coisas procederam, como acontece
acontece, a ciência comprovando depois o que era o fluido cósmico, procurando essa partícula de Deus, os cientistas estão procurando, a revelação através da ciência, da filosofia, na forma de uma religião. É maravilhoso. E nós vamos depois, tendo nossos olhos abertos para maior esclarecimento, que não parou por aí. Veio o nosso Chico Xavier. Meus irmãos, são 400 livros que o Chico trouxe, psicografia de diversos irmãos. O próprio André Luiz, como eu falei, o André Luiz revelando para a gente o mundo que nós todos queremos estar lá um dia, que a gente espírita sonha de ter uma colônia como nosso lar, O André Luiz revelando as suas verdades, como ele chegou lá do outro lado, como ele precisou fazer entender a si mesmo, procurando a si mesmo o autoconhecimento do porquê que ele chegou àquela situação ali. Que hoje aqui no nosso seminário foi muito falado, O objetivo do nosso seminário hoje é a auto-obsessão, mas procurando trazer para a gente o que é esse autoconhecimento. Que o André Luiz não teve quando na vida encarnada. Ele só começou a fazer esse autoconhecimento de si mesmo quando ele estava desencarnado. Que a princípio ele botava em Deus de tudo que estava acontecendo com ele. E ele aos poucos foi se descobrindo, foi se revelando, tirando as máscaras que ele tinha para compreender que a dor que ele tinha passado, que estava passando, foi criada por ele mesmo. O entendimento, Tudo visando a compreensão do amor de Deus. O André depois nos esclareceu sobre as partes mediúnicas com mais detalhe, o enriquecimento nas obras dentro do que Kardec nos trouxe. Veio o Emmanuel revelar como ele era 2000 anos atrás, esse Emmanuel de hoje, o Espírito de luz, o Espírito maravilhoso que nos dá as mensagens como essa que nós estamos lendo. Mas ele revela como ele foi na época do Cristo, um homem orgulhoso, soberbo, que teve que revelar, abrir a sua máscara para descobrir o verdadeiro amor que estava dentro dele. Esse amor divino que está dentro de nós, que ele descobriu, onde ele tenta passar através das mensagens, retratar o que ele era 2000 anos atrás, para ele chegar ao que ele foi, suas encarnações. Depois tem tantos outros livros maravilhosos que o nosso Chico nos trouxe, E aí vem os livros de Divaldo Franco, nossa Joana de Ângelos, nessa parte psicológica, nos trazendo sobre a família, sobre o nosso psiquismo, para que nós compreendamos essa lei do amor, esse germe que está dentro da gente, precisa realmente brotar, edificar, crescer como uma árvore frondosa. E tantos outros livros, de volta são 300 livros, irmão? O Manuel Filomeno de Miranda, falando sobre os nossos tempos, nessa época que a gente passou tão amarga na Covid, a gente querendo entender, muita gente sofrida, perda de parentes, amigos, compreendendo, e o Manuel Filomeno trouxe a transição planetária para nos explicar o que nós estamos passando aqui no momento. Falou-nos sobre a Covid, em outros livros, o que nós estamos passando, por que aquilo estava acontecendo. Esse amor de Deus sendo trazido para a gente para iluminar o nosso entendimento. Nós passamos esse período aí tão, até comentado hoje, tanta preocupação natural das perdas, dos nossos medos que nós tivemos. E a todo momento ele nos incentivando com esse amor, trazendo para a gente amor, compaixão para a nossa situação. Isso é amor, é um amor que fazia a gente chegar aqui na nossa própria casa, às vezes preocupado, temeroso, mas conversarmos de livros, escutávamos as palestras, isso dava uma soberba enorme na gente de elevação moral, elevação na compreensão que estavam passando, do entendimento, nos dava força, fé e coragem para a gente passar, e passou, meus irmãos? Passou a Covid, está aí para trás, depois nós estamos em tempos melhores. Esse amor do Cristo tenta nos passar através de todos esses mensageiros. O nosso Raul Teixeira, mais de 50 obras. Então não podemos nós hoje nos enganarmos.
que a gente não compreende, então não entende. Nós temos a casa espírita, temos as literaturas para ler, para compreender, temos seminário como aconteceu hoje aqui na nossa casa, e hoje nós temos todo o mecanismo de compreensão para entendermos o amor do Cristo. Então não podemos nos enganar. A página nos diz, né? Ele fala para a gente, ame a Deus acima de tudo, ame a si, ame o seu irmão, mas não esqueça, não faça o outro que você não queira que faça. Está tudo fundamentado. São milhares de obras espíritas a complementar esse amor, né? Nas suas mais diversas formas. Então nós vamos dar uma prosseguida aqui. Sabendo da nossa condição, como o nosso mestre trouxe esse Consolador, como nós falamos, né? E foi através das revelações do Consolador que fomos entendendo melhor que o Espírito dizer, por não fazer o próximo, que não gostaria que me fizesse. Expressada muito bem nas leis de causas e efeitos. Tem um livro do André Luiz, né? Ação e Reação, que fala das leis de causa e efeito. É um livro maravilhoso para nós compreendermos, né? As nossas dores, nosso sofrimento, por que isso acontece comigo, porque com aquele irmão e não com aquele lá, né? Que nos dá uma situação de toda causa tem um efeito, uma ação tem uma reação, né? Então o André Luiz ele custou muito entender a reação do que aconteceu quando ele desencarnou. Todos nós lembramos do livro, do nosso lar, como ele chegou lá do outro lado, essa situação muito deprimente, né? Seu espírito mostra lá no filme, né? Como ele estava. E a todo momento é que ele culpava a Deus. Ele não entendia essa ligação e reação, porque o que ele fez contra o seu próprio organismo, né? Ele era médico e ele falava, não comam excesso, ele comia. Ele era médico, ele falava, não bebam, e ele bebia. Ele era médico e falava com outras pessoas, tantas outras coisas que ele fazia. Até o momento que ele compreendeu, né, despertou nele esse amor, esse gênero que está dentro dele. E esse amor apareceu dentro dele na forma de compreensão às leis divinas. Até o momento que ele chegou e falou, não, a culpa não é de Deus, a culpa é minha. Eu que criei isso. Esse é um ponto então, que nós precisamos chegar e enxergar dentro de nós, né? Não colocar o erro do vizinho, colocar o erro que nós criamos para nós mesmos em Deus, né? Então o nosso André Luiz ele despertou. Esse foi o germe despertando dentro dele para ele ser esse André Luiz que nós conhecemos hoje, né? Então o André Luiz esclareceu no seu livro, nos mostrando que somos o resultado do que fomos ontem e o que seremos amanhã. Nas obras de Joana de Ângeles, a respeito da psicologia humana, nas obras de Emmanuel, para nos mostrar que o amor divino pode crescer dentro de nós como cresceu nele, né? Ele rejeitava o próprio Cristo na época dele, na época do Emmanuel, na época de Jesus. O próprio Cristo ofereceu para ele, Emmanuel, venha trabalhar comigo em sonho. Ele não aceitou, porque o seu orgulho como senador era maior. E a própria esposa começou a se dedicar, chamou a atenção o cristianismo que estava vivenciando, iniciando. A sua esposa se apaixonou, seguiu, né, foi uma cristã na época, né? Mesmo se ele não aceitava. Até ele se encontrar também, precisou se encontrar com a dor da filha, a perda da esposa, e compreendeu Cristo, né? Até o momento que ele chegou agora, eu te compreendo, Senhor, me perdoe se eu não aceitei o seu convite lá no início. Mas é sempre tempo do refazimento. Como o André Luiz se arrependeu, e hoje o André Luiz que nós conhecemos como o Emmanuel, teve esse reencontro por ele mesmo, é o Emmanuel que hoje está aqui, nos oferecendo esse amor, né? Todos nós temos esse momento. Precisamos compreendê-lo, né? E aprender a fazer frutificar essa árvore que nós temos dentro de nós do amor, para fluir e dar os bons frutos, né? Todos nós vamos dar um dia.
Vamos lá. Então, o Manuel Filomeno, como nós falamos, né, no descrever o tempo novo, cada religião tem um nome, né? De regeneração, tempo novo, nova vida, cada religião tem um nome, mas todas as religiões sabem que esse momento da separação do joio do trigo vai acontecer. E está acontecendo, como o Manuel falou no seu grupo de transição planetária, né? Que virá para os que compreenderem esse amor divino e o reaprendizado aos que não compreenderem. Né? Nós estamos passando esses momentos. No meio dessa transição, aqueles que compreenderem esse amor divino vão ser arrastados por esse mundo que se apresenta aí. Os que não, infelizmente, não vão acompanhar. Nós temos esse direito de poder estar aqui. Está certo. Não está pulando mais não. Tá bom. Passa uma mãe para mim, por favor. Vê se vai dar. Não foi não? Gravou? Esqueci. Gravou, hein? Então, meus irmãos, vê se tu consegue. Foi. Acho que foi. Foi ligado muito tempo. Tá na bateria. O computador está ligado desde manhã cedo, cada seminário, né? Então, como edificar esse amor em nós, né? Como diz a Joana de Ângeles, também acho que acabou aqui. Como diz a Joana de Ângeles, né? Os bons e os maus caminham juntos na condição de aprendizes da mesma classe, caracterizado pelos valores pessoais que os identificam. Cabe àqueles que já lograram os resultados positivos ter por dever amparar, esclarecer e educar aqueles outros que estagiam nas leis primárias do mecanismo de iluminação. Então aí tem outra parte que tem muito a ver com o texto que nós lemos aqui, do Fonte Viva, que é aqueles outros, né, que já estão com condições de poder arrastar os outros, que nós possamos auxiliar, né? A página deixa muito claro para a gente. Nós não vamos forçar, né? Forçar ninguém que não queira caminhar junto conosco, cada um no seu tempo. Mas aqueles que estejam interessados e queiram, nós podemos sim, né? Devemos, é um dever e uma obrigação nossa. É o que cada um de nós aqui faz, né? Está, por exemplo, aqui na frente, um pouquinho, conhecendo um pouquinho mais, para a gente poder estar aqui falando, né? Para incentivar, para tentar ajudar, iluminar o caminho, né? Socorrer quando necessário, é o nosso dever, né?
esse amor divino, nós precisamos colocar para o outro. A página deixa isso muito claro. Nós precisamos, né, não deixar só conosco, precisamos dividir esse amor, compartilhar nas suas mais diversas formas que ele se apresenta para nós dividirmos com os nossos irmãos. Voltou? Então vamos lá. Deu uma travada aí. Como é que nós podemos fazer isso na prática do nosso dia a dia, né, gente? Então, nossas palavras mal intencionadas ferem. Vamos levar isso para o nosso dia a dia, né? Aquilo que a gente percebe diariamente. O silêncio, né, bem aplicado, é o amor na forma de indulgência, tolerância e autoridade. Né? Quando os dois estão querendo, um quer discutir, e o outro não sinaliza isso, essa discussão não vai para frente, né, meus irmãos? Quando quer briga, quer confusão, trazendo para as nossas palavras do nosso dia a dia, não faça você o mesmo. Isso é a forma de amor. Que a gente possa mostrar para o nosso irmão que essa violência que tanto nos trazem, né, até os dias atuais, já não fazem mais parte do nosso cotidiano. E muitas das vezes, diante da palavra agressiva do nosso dia a dia, do nosso lar, da nossa casa, que a gente se cale. Né? Que a gente se cale, deixa o outro daqui a pouco vai se acalmar, vai se refazer. O Chico Xavier, um maravilhoso exemplo disso, né? Jesus sem contar, né, meu irmão? Quantas vezes chegavam os fariseus e doutores da lei para fazer de Jesus cair em contradição com aquelas malícias, aquelas perguntas maliciosas, chegavam para Jesus e falavam assim, mestre, né? Como estivesse se exaltando. Mas Jesus já conhecia cada irmão daquele, né? E ele se preparava com a brandura própria dele. E eles vinham com aquelas perguntas perspicazes, né? Maliciosas. E Jesus olhava para eles sublimamente, com calma, com paciência, tal como fizeram com a mulher samaritana. A mulher samaritana, uma mulher que cometeu adultério, né? Perguntaram para ele, né? Com a pedra na mão, o que tu fala a respeito? Se ele falou uma coisa contra, e eu disse, olha, foi contra. Se ele fosse a favor, também não tem incentivando. Jesus, brandamente, o que ele fez? Olhou para cada uma daquelas criaturas, conhecendo o que cada espírito dela estava ali, né? Cada um daqueles irmãos, qual era a condição de cada irmão daqueles que não eram bons, todos com débitos, perguntou o que tem, né? Nada para ser perdoado, já tira a primeira pedra. O que nós lembramos daquela imagem que passa nos filmes, né? Todos eles se recolheram, não tiveram, né, a coragem, né, de jogar a pedra na mulher, porque todos eles eram devedores. Jesus conhecia cada um deles, mas Jesus não precisou ofender nenhum deles. Ele falou a palavra branda, mas a palavra com autoridade. Era o que o Chico fazia, né? Quando o Chico chegava com os repórteres, as palavras maliciosas, vamos pegar ele, né? A intenção não era conhecer aquele homem, né? Na bondade, na caridade dele, a intenção era desmascarar ele, o Chico. E o Chico, irmão Jesus, sabia da intenção daquelas criaturas. E ele brandamente sorria e dava uma resposta que fazia aquelas criaturas ali com as pedras na mão se acalmarem, se pacificarem, né? É o meio que nós podemos fazer. Durante muito tempo, o revide de ofensa era ser corajoso para os duelos, né? Uma simples ofensa, a pessoa chegava e tinha, assim como fosse corajoso, chamar o outro para um duelo, por exemplo, né? Até no nosso Evangelho, sobre essa passagem tão triste da nossa história. A pessoa usava, né, da sua
seu poder, né? Seu poder, aquilo que ele era melhor, e o outro, na iminência, né? Da ofensa, se sentia ofendido, e aquele outro, já sabendo que ele era dominador daquela arma, daquilo ali, subjugava o outro para o duelo, já sabendo de antemão que ele era portador, né? de uma proeza maior, né? Aquele instrumento, né? Seja arma de fogo, seja uma espada, e aí aconteciam os duelos. Hoje, meus irmãos, nós podemos dizer o seguinte, dentro dessa lei de amor, né? Hoje, o corajoso é o que não se sente ofendido e perdoa. Aí o Chico está Jesus, né? Isso é amor. Então, diante da ofensa, o perdão, como diz o nosso Francisco Xavier, né? Isso é amor. Não é ser, não ter coragem, né? É realmente ser corajoso. Que a coragem está naquele que não se sente ofendido e não se deixa levar pela ofensa. Né? Esse é o aprendizado que o nosso Francisco Xavier nos trouxe, nosso Francisco de Assis nos trouxe a respeito do amor. Né? Precisamos não só semear o nosso solo, mas o do outro, ajudando na limpeza do terreno, afastando as ervas daninhas, arando e semeando para que juntos façamos brotar o amor divino em todos nós. Tratar só do nosso terreno, tratar como muitas vezes a gente fala assim, né? Eu quero saber de mim, o outro, o problema é dele. Né? Isso é egoísmo. Eu preciso tratar e cuidar sim do meu solo, para que a minha árvore dê bons frutos, isso aí é perigoso. Eu possa fazer, mas eu não posso largar o terreno do outro. Eu preciso ajudá-lo a mostrar para ele que o terreno dele também precisa ser bem cuidado, afastar as ervas daninhas e ensiná-lo como cultivar. Né? Se o outro rejeitar não quer, aí sim, deixe para ele no seu tempo. Mas muitas das vezes, a grande maioria das pessoas precisa de alguém para entender, ajudar. Às vezes ele não sabe separar as ervas daninhas que estão dentro dele. O terreno pedregoso que existe. Ele precisa de alguém para orientar. Então sejamos dessa orientação em forma de amor. Né? Não sejamos egoístas de cuidar só do nosso solo. Muito nós explicamos hoje nos nossos tempos. Né? Muitas pessoas tratam de si, da sua família, dos outros, problema do outro. Né? Isso não é amor. O amor é quando nós distribuímos, né, o nosso conhecimento para que o outro possa aprender também o que é esse amor. Né? Que ele está dentro de todos nós esperando o momento para realmente germinar. O amor não acusa, corrige, não atemoriza, ajuda, não pune, educa. Não excebre, edifica, não destrói, salva. Vou falar a nossa Joana de antes. Tá? É uma diferença muito grande. Por isso que o nosso Evangelho tem uma parte que fala, né, da caridade para com os criminosos. Nós estamos aí diariamente, ligamos a nossa televisão e vem essas atrocidades e a gente pega uma pedra, né, como fizeram antigamente, para jogar. Tomemos cuidado, né, meus irmãos? Tomemos cuidado. O nosso dia muitas vezes começa ali. Os nossos pensamentos começam a carregar a partir dali. Né? Quando a gente já pensa com compaixão, com dó por aquele irmão que está fazendo para mim, isso se chama amor divino. Modifica, né? Modifica a atmosfera, modifica a estrutura, a forma. Isso é amor, né? O egoísta centraliza o amor em si. A forma, né, de a gente interpretar diante do amor o que é ser egoísta. O egoísta, ele centraliza em si o amor a si mesmo, né? O orgulhoso valoriza o amor exagerado a si. Esse é o orgulhoso. O orgulhoso tudo em forma do amor.
mas olha como ele interpreta, como ele age. O orgulhoso valoriza o amor exagerado a si. O vaidoso deslumbra o amor em si. Nós temos esse gênero do amor, mas não compreendemos. Não sabemos controlar. E aí desvirtua isso nessas formas aqui, que são as maiores lamentações de todos nós criaturas, né? Do Pai, quando nós somos assim, né? Orgulhosos, vaidosos, egoísmo, tudo mais parte daí. Mas tudo está centralizado no amor, numa forma de entendimento errado. São enfermidades que necessitam esse remédio do nosso amor para ser curado. Nós temos essa responsabilidade. A gente se omitir é fácil, né? Muito fácil. A gente se omitir, criticar, falar. Hoje eu vou falar daqui no nosso seminário sobre isso, né? É muito fácil, gente. A gente olha o erro do outro e fala, comenta com o outro. Mas o que tu faz para melhorar aquilo ali? Você tem coragem de chegar e conversar com outra pessoa? Às vezes a gente critica, mas não tem coragem de conversar. Aí às vezes o inimigo é nosso maior amigo, porque o inimigo ele não tem tapa na língua, né? Ele chega e fala. Aí você sabe qual a intenção dele. E ele passa a ser teu amigo, porque você sabe realmente o que ele está pensando em você. Então nós precisamos, né, de nos ajudar uns aos outros. Você percebeu algum erro do outro, às vezes o outro nem está enxergando, né? Comenta, fala com ele com brandura, como Jesus fazia. Nós vamos ver aqui o que Jesus fazia, né? A página do próprio livro do Nossa Fonte Viva, exemplo do Cristo. Então Jesus, olha só como Jesus interpretava, né? Sabia que a usura morava com Zaqueu. A usura morava com Zaqueu. Contudo, trouxe-o da solvinice para a benemerência. Né? Precisamos também, a gente pode fazer isso. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gêmeos do mal. E hoje a gente sabe que Madalena ela tinha obsessões, né? Que levava ela àquela situação ali. Né? Entretanto, renovou-o para o amor puro. Identificou a fraqueza de Simão, Pedro. A gente sabe quantas vezes Jesus falava, Pedro, principalmente aquilo que nós conhecemos, né? Você vai, né? Hoje, você vai falar 3 vezes de mim, né? Você vai me entregar hoje 3 vezes. E Pedro não negava, né? Jesus sabia daquilo aí e tinha compaixão por Pedro. Todavia, pouco a pouco, instalava no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele sustentável do cristianismo nascente. Jesus nem falava que Pedro encontrava um monte de problemas com Pedro, mas sabia que Pedro seria a pedra onde seria erguida a igreja, e ele fortalecia Pedro. Né? Mesmo diante das 3 negações de Pedro, Jesus sustentou Pedro, e Pedro foi o que foi. Vê as dúvidas de Tomé, ser desamparado. Com essa sombra que habita em Judas, sem negar o culto da afeição. Vocês já passaram para imaginar se estivesse no lugar de Jesus e alguém te entregasse para a justiça, para passar o que Jesus passou, a raiva que a gente ia ter, o ódio que a gente ia ter, né? E Jesus, com muita brandura, né, compreendeu as Judas, sendo um traidor, né, para si mesmo. E no auge do seu amor, da sua bondade, pediu à própria mãe, né? Mãe, vai de encontro a Judas, aquele que me entregou, que fizeste você como mãe sofrer. Ele pediu à sua mãe, que mais sofreu do que ele, né? E pediu a ela, mãe, vai de encontro a Judas e tire Judas lá daquela sombra onde ele está. Porque ele foi um suicida. Além de ter feito com Jesus o que fez, foi um suicida. Né? Se enfocou, foi parar lá nas sombras profundas. E a mãe Maria foi lá recolher. Olha o amor divino de Maria. Olha o amor divino de Jesus. Né?
que nós possamos também fazer isso. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e quinhoar cada espírito com eficiente recurso e renovação para o bem. Então, mesmo para os fariseus, para os doutores da lei, Nicodemos, que era orgulhoso, vaidoso, Nicodemos era vaidoso, por isso que Jesus falou para ele, né? Quando ele perguntou como alguém podia nascer de novo, como é que ele podia entrar no ventre da sua própria mãe e voltar? Aí Jesus disse: tu sabes tudo, por que tu me perguntas isso? Então, Jesus sabia disso, mas foi brando com Nicodemos depois. A história continua, essa passagem, depois tem a continuação. Jesus acariciou Nicodemos, compreendendo o estágio que ele estava naquele momento, mas que depois ele seria um homem muito melhor, como ele foi, junto com José de Arimateia, né? Então, vamos prosseguir aqui. O amor, já vimos, né? Então, a caridade é o movimento, é o amor em movimento, nos dois sentidos. Mas quando não quer, respeitemos o seu tempo, que mais tarde ou cedo virá, pois faz parte da lei divina o progresso, e ele irá progredir. Aquele irmão mais rebelde, mais criminoso que existe, ele um dia, esse amor de Deus realmente vai brotar nele. Precisa de um momento. Né? O Emmanuel encontrou o seu momento como o Públio Lentulus, né? Como senador, despertar a dor da perda da filha e da mãe, né? Da sua esposa. Né? Judas foi o despertamento quando a mãe Maria chegou para recolhê-lo. Imagina, eu me coloquei no lugar de Judas. Estou lá na sombra sofrendo muito, aí vem aquela que eu mais fiz sofrer, que Jesus, né, não sofreu, né? Ele teve lá a situação terrível, né? Mas quem mais sofreu é a mãe sofre mais. E quem sofreu mais ali, como nós vemos, né, nos filmes, então, foi a sua mãe. E ele pediu na misericórdia do amor de Deus, pediu a sua mãe que mais sofreu: mãe, vai lá e recolhe com Judas. Olha quanto amor. Aquele que me fez sofrer. E imagina o Judas, né, com aquela tempestade dentro de si, e ele vê chegar para perto dele aquele que mais fez sofrer, a mãe do Cristo. E ela foi lá, calentou Judas, abraçou aquele: vem comigo, meu filho, vem comigo. Chegou tua hora, teu momento. Recolheu a Judas daquele sofrimento. Né? Isso é o amor divino, que a mãe Maria nos mostrou muito bem. E aí nós temos a amor-terapia, né? Que a gente, de vez em quando aqui a gente fala muito também. Fala assim: somente o amor constrói e edifica. O amor, como medida terapêutica, possui a solução para as agressões do mal, que tema alastrar-se por toda parte, levando de rondão aqueles que permitem carregar. A nossa Joana de antes falando para a gente, né? Para a gente ter misericórdia, a gente não ter só a pedra na mão para lançar, né? Que a cada momento, a cada instante que a gente liga a nossa televisão e a gente vê essa atrocidade, não vamos entrar, né, em sintonia com aquilo ali, ou elevar já o sofrimento daquele irmão que ele vai estar sofrendo, e a gente aumenta, né? Vamos nesse momento ter a paciência, tolerância, indulgência, autoridade. Acima de tudo, da indulgência, do perdão, existe a palavra alteridade. Alteridade é nós aprendermos a conviver com a dificuldade do outro. Indulgência, a gente está ali, ter perdão, misericórdia. Mas a alteridade é mais acima. A alteridade é aprendermos a conviver com o outro como ele é, esperando e aguardando o seu tempo para que aquele germe do amor possa brotar nele. Mas quando ele estiver aberto, com seu coração aberto às nossas palavras, vamos incentivar, vamos tratar do terreno dele com tanta erva daninha, né? Terreno pedregoso,
Nós precisamos ajudar a tirar aquelas pedras ali. Não vamos ser aqueles que ficam só mostrando o terreno do outro. Olha, o meu terreno é lindo, maravilhoso. Quantas frutas lindas estão no meu terreno? Está lá no dele. Olha como era a oração, né? Daquele fariseu e o publicano que estava ali orando em humildade. Jesus, aquele homem, né? Fariseu se exaltando. E aquele publicano que era odiado, detestava todo mundo, ele pedia perdão, Senhor, perdão. Eu sei que eu errei, eu sei que eu roubei das pessoas, mas me perdoa, vou tentar ajustar, vou tentar me acertar. O que Jesus falou? Conforme a oração for mais ouvida, aquele que teve mais amor dentro de si, né? Não a vaidade, o orgulho, o egoísmo do fariseu, mas a sinceridade, a honestidade daquele publicano tão odiado. Vamos um pouquinho mais em frente. Então, a ignorância deve ser combatida e o ignorante educado. O crime necessita de ser eliminado, mas o criminoso merece ser reeducado, pois que o germe do amor divino está nele também, somente esperando o momento pronto para germinar. Aquele mundo vai ficar assim a vida toda, o tempo todo, né? O pior que ele seja, vai chegar o momento dele, desse germe realmente começar a brotar com muita força, que normalmente acontece isso, né? Quando esse irmão desperta, o André Luiz, por exemplo, quando ele despertou, não parou mais. Quando a irmã despertou, não parou mais. Quando Judas despertou, não parou mais. Só foi o amor crescendo, né? Aquela vivência, aquela experiência, fazendo crescer aquele amor dentro de si. Assim é esse irmão também. Assim como Saulo, que é perseguidor de cristão, todo mundo rejeitava, o próprio Pedro, o próprio João tinha suas, né? Os outros apóstolos rejeitavam a Saulo e precisou, né, o próprio Saulo mostrar que ele já tinha se renovado, como Cristo apostou nele, né? Postou em Saulo para se transformar em Paulo. E é o Paulo que hoje nós conhecemos, um grande criminoso na visão dos cristãos da época, dos próprios apóstolos, que hoje nós reconhecemos como um homem que compreendeu a mensagem do Cristo e traz o amor dentro de si a distribuir para a gente. O amor é o remédio, a João de Anjo, né, de que todos nós, os homens, necessitamos, os bons e os maus. Jesus é o terapeuta que, conhecendo a essência do amor divino, entende que o mais objeto, o mais vil, o mais criminoso dos homens possui a chama dessa essência no seu coração, dessa semente divina que desperta, brota e faz surgir a árvore que produzirá os bons frutos que eu já falei algumas vezes. Assim ele procedeu, como nós vimos, com Zaqueu, com Saulo, com Maria Madalena, com todos, né, que conviveram com Jesus. Ele não recriminou, não discriminou a ninguém, procurou ajudar todos, até os fariseus. Na hora, ele estava mostrando o verdadeiro amor, que fazia cada um deles refletir. Vocês acham que não? Aquela pessoa que estava com a pedra pronta para jogar no outro, e eu escuto aquela voz superior, com autoridade, dizer: se você nunca errou, joga a primeira pedra. Por que aquela criatura daquela se afastou? Porque eles sentiram dentro de si o erro que eles tinham cometido, cada um deles. Até a criancinha, que era nova naquela encarnação, mas trazia bagagens espirituais muito pesadas de outras encarnações anteriores, né? Então, Jesus vai no nosso âmbito e sempre pedindo para a gente cresçai, né? Amai-nos, instruí-nos, como diz Kardec, e amai-nos. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que nós trazemos hoje, tá? Para que a gente possa compreender esse amor divino que está dentro de nós. Se nós a despertamos, vamos auxiliar os nossos irmãos, né? A nossa família, a gente sabe que às vezes não é fácil, né, mãe? Não é fácil
não, gente. As de vocês são nada. Eu tenho gente chegada aqui de vez em quando, né? Vem aquela coisa assim, aí ou você revida, ou você coloca em atividade aquilo que você diz que você faz, que você fala. Né? Que legal que aqui na frente falando, é muito bacana. Agora, melhor é você praticar na tua vida. Então, quando acontece aquela palavra grosseira que a gente diz, mas igual o Chico Xavier, beba água, cara, beba água, uma água. Não revida, porque quando você revida, você se guarda. E aí tu passa a se comprometer também. Então, não é fácil, gente. Não é fácil, assim, não é fácil. Mas vamos aprender a tratar o outro, né? Com mais brandura, com mais tolerância, com mais indulgência, com perdão, alteridade. É uma palavra, né? Muito assim importante para a gente cuidar do nosso dia a dia. Aprender a viver com o erro e a dificuldade do outro. Sabe por quê? Porque a Marinéia, de vez em quando, vive com as minhas dificuldades. Né? Ela sabe das minhas dificuldades. Então ela está legal. Quando eu falo uma palavra que não é legal, eu sei que ela fica quieta. Deixa ela volta, deixa ela volta. Depois eu vou refletir. E a gente reflete mesmo. Essa semana, para finalizar, uma pessoa virou para mim e falou assim: avó, a gente estuda, então, cara, de vez em quando vê aquela figura ali, para perto da gente, coisa ali, e às vezes eu não consigo, não, minha vontade de desistir. Aí eu perguntei para ela, falei assim: mas vem cá, você desiste? Você fala a palavra? Você retorna? Não, isso eu não faço mais. Então, você está a caminho, como Jesus falou. Serve para todos nós. Você está a caminho. Sabe por quê? Por que se pede do bom espírito? Então, naquela espírita, vamos falar dela, né? Se reconhece o verdadeiro espírita pela vontade que ele tem de se transformar, de domar, vocês vão entender, vontade. Jesus não falou assim: se transforme, né? Tem que ser agora. Não, ele sabe da nossa dificuldade. Então, a vontade dele de se transformar. Tá? Então, ela tinha essa vontade. E ela agia, ela já não revidava. Então, isso já é uma grande transformação. O próximo passo é mandar igual o Chico, nem se importar. É o próximo passo. Nós vamos chegar lá. Então, muita paz, tá? Obrigado pela atenção. Na tarde de hoje, e vamos agora passar para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe, e nós pedimos aos trabalhadores que, por favor, se posicionem, que as pessoas que vão receber o passe, por favor, permaneçam nos seus lugares, se sentirem à vontade, com os olhos fechados. Pensando em Jesus,
Deus, Pai de amor e bondade, estamos chegando, Senhor, aos momentos finais da nossa reunião da tarde de hoje e muito temos, Senhor, a agradecer. Agradecemos primeiro, Pai, por esse amor imenso que o Senhor derrama sobre todos nós. Agradecemos também por termos enviado o seu Filho, Jesus Cristo, o maior exemplo, Senhor, de amor que conhecemos até o dia de hoje. Agradecemos também, Pai, por essa doutrina maravilhosa que nos esclarece tanto. Agradecemos pela vida que nos permite caminhar, buscando sempre, Senhor, melhorar sempre um pouco mais. Agradecemos também, Senhor, por essa casa que nos acolhe e que nos dá tantas oportunidades para continuarmos aprendendo sempre, Senhor. Mas, Pai, o Senhor sabe que somos ainda crianças espirituais, ainda eternos pedintes. Por isso, Senhor, queremos te pedir que nos ajude a desenvolver dentro de nós esse amor tão necessário para o nosso crescimento e para o nosso convívio com o outro. Que o Senhor possa, na sua bondade, nos ajudar a combater o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que são os grandes fatores que nos impedem, Senhor, muitas vezes, de partilharmos com o outro o amor que trazemos dentro de nós. Não só, Senhor, aquelas pessoas que não nos são queridas, mas muitas vezes, por orgulho, por egoísmo, preferimos abafar o sentimento que trazemos dentro de nós para não demonstrar fraqueza, para não demonstrar que estamos em situação inferior. Então, Senhor, pedimos, nos dê a força necessária para que possamos buscar sempre minimizar os nossos erros, os nossos vícios, os nossos defeitos, Senhor, que ainda, como espíritos imperfeitos, ainda carregamos dentro de nós. Que Walter, Senhor, seja envolvido por Ti, pela espiritualidade amiga, para que possa continuar nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita, pedindo também, Senhor, por aquelas pessoas cujos nomes foram colocados lá na caixinha lá fora. E aqueles também, Deus, que não foram colocados nas caixinhas, mas que estão aqui dentro dos nossos corações, das nossas mentes, que essas pessoas também sejam envolvidas pelo Teu amor e que possam conseguir o que realmente precisam. Assim, Senhor, agradecendo por tudo, agradecendo, Pai, por essa tarde, pedimos a Tua permissão, a permissão da espiritualidade amiga, para darmos por encerrado a nossa reunião da tarde e noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus.